Olá, meu nome é Mirla, fui aluna de graduação do IE, me formei em 2016 e estou participando do curso de extensão de distribuição de renda e pobreza do professor Cury. Assistindo algumas aulas do curso, eu achei interessante dividir com vocês um pouco da minha monografia, porque quando a gente fala de diferença entre asfalto e favela, de segregação local e tudo mais, a gente esquece que tem mais um ponto aí, que é a diferença entre as favelas. Que favela, hoje em dia, a gente acha que é tudo igual. Todos os moradores lá são iguais, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo está lá pelo mesmo motivo, mas isso não é verdade. As favelas não só têm uma diferença grande entre elas, como também tem uma diferença muito grande até dentro de uma própria favela. Eu estudei um pouco da Rocinha, porque foi lá onde eu nasci e cresci, fui criada lá, meus pais estão lá até hoje. Então eu achei muito interessante, até para eu ter um pouco de propriedade para falar, eu estudei um pouco do lugar onde eu nasci. Só que, apesar de eu ter um pouco de propriedade, eu não consegui achar muita coisa que me desse argumentos fortes para o que eu estava falando, porque não tem direito pesquisas dentro das favelas, eu não consegui achar muito conteúdo interessante ou muito conteúdo que pudesse agregar realmente de alguma forma. Mas, resumidamente, eu queria dividir um pouco do que eu achei em relação a essa diferença, essa heterogeneidade dentro da própria Rocinha. E quando você fala de Rocinha, quando você pensa na estrutura física da Rocinha, ela é como se fosse um funil meio aberto e que tem a parte baixa que vai subindo até a parte alta. E o que eu achei muito interessante dessa minha pesquisa foi que dentro da própria Rocinha a gente encontra uma desigualdade de renda bem grande. Quanto mais alto você for, menos escolaridade você acha e, consequentemente, menos renda. Porque são duas variáveis extremamente correlacionadas. Eu não consegui fazer a causalidade, só que eu acredito que esteja muito relacionado, até porque quanto maior educação você tem, mais provavelmente a sua renda também vai ser maior. E aí dentro da Rocinha a gente tem até uma classe A, tem pessoas lá que ganham mais de 10 mil reais, enquanto tem outras que moram em casas de madeira ainda. Se você for lá no alto, você vai encontrar muita casa de madeira, enquanto que mais para baixo, onde é perto do túnel, onde é mais perto do asfalto, digamos assim, a estrutura já é muito diferente. Não só a estrutura habitacional, que já é mais em prédio, tem prédio com garagem, que paga condomínio e tudo mais, mas como também as lojas, todos os restaurantes, tem um monte de restaurante japonês, um monte de loja, tudo que você quiser encontrar, banco, Bob's, você vai ter lá. E isso tudo está mais para a parte baixa. Então, resumidamente, o que eu achei mais interessante nesse trabalho foi foi poder argumentar e mostrar que a gente não pode tratar todas as favelas como uma só. Até quando a gente fala de política pública, as políticas nunca vão funcionar se continuarem tratando os favelados como um grupo homogêneo, que isso não acontece, isso não é verdade. E lá na Rocinha, principalmente, como é uma favela da Zona Sul, você às vezes pode encontrar aluguéis que custam o mesmo preço de um aluguel no Catete, por exemplo, em plena Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que passar, até para diminuir um pouco desse preconceito em relação às pessoas que moram na favela, a gente precisa entender que são pessoas diferentes, que estão lá por motivos diferentes, que têm objetivos diferentes de vida. E muitas vezes a gente só precisa, na verdade, de uma oportunidade para conseguir aflorar e mudar o futuro da nossa família, né? E partindo desse ponto também eu acho muito legal dividir um pouco com vocês a minha história. Os meus pais, eles vieram do Ceará na década de 70 e assim como muita gente, eles foram morar na Rocinha. A Rocinha, inclusive, o lugar fora do Nordeste que tem mais nordestinos morando. E isso reflete muito no dia a dia do local também, e é muito interessante. Bom, eles vieram para cá procurando uma vida melhor e foram morar lá na Rocinha. Meu pai, hoje ele é barman, a minha mãe é costureira e eles tiveram 3 filhos.
apesar de eles não terem tido muita educação, porque eles nem terminaram o ensino fundamental, eles entendiam que a educação era a única forma de mobilidade social que eles poderiam proporcionar para os filhos deles. Então, desde cedo, eles sempre incentivaram, a educação sempre foi uma prioridade. Hoje, meu irmão mais velho, ele está fazendo PhD na UERJ. O meu irmão do meio, ele se formou em ADM na UFRJ e hoje ele faz MBA em Columbia, em Nova York. E eu fiz economia na UFRJ, no IE, e hoje eu consegui passar num programa de trainee de uma multinacional. Então, bem resumidamente, a gente consegue ver que a gente só precisa de oportunidade realmente, porque tem muita gente boa, tem muita gente inteligente, tem muita gente que só precisa de um empurrãozinho, digamos assim, para conseguir mudar o futuro da sua família. E, então, eu acho que esse curso está sendo muito importante para mim mesmo, porque é uma coisa que eu senti bastante falta na graduação. E eu acho que a quantidade de pessoas interessadas também me impressiona por ser um curso online e fora da graduação. E eu acho que é isso aí, acho que a gente está no caminho certo e muitas coisas que eu já ouvi em poucas aulas realmente se aplicam na minha vida. E se alguém quiser conversar, estamos à disposição. Obrigada.